Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 26, objeto de conhecimento, multiplicação de números inteiros, detalhamento, definição e aplicação de multiplicação de números inteiros. Então, vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai aprender a multiplicar os números inteiros. Sabem, né? Os números que têm sinais positivos e sinais negativos. Mas hoje a operação que a gente vai ver é a nossa multiplicação. A multiplicação pode ser representada por um x, mas a gente também consegue representar ela por um ponto, certo? Então, vamos ver aí quais são as regras para a gente multiplicar os números inteiros. Para a gente multiplicar os números inteiros, existe uma regra para quando os sinais forem iguais e uma regra para quando os sinais forem diferentes. Quando os sinais forem iguais, ou seja, quando todos os valores que a gente estiver multiplicando forem positivos, o resultado da multiplicação é positivo. Agora, se a gente estiver multiplicando dois números negativos, um negativo vezes um negativo, o resultado vai ser positivo também. O valor da multiplicação só vai ser negativo quando a gente tiver sinais diferentes. Quando a gente multiplicar um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser negativo. E quando a gente multiplicar um número negativo por um número positivo, o resultado também vai ser negativo. Então, resumindo, a gente tem, quando os sinais forem iguais, o resultado é positivo. E quando os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Vamos resolver alguns exemplos para a gente fazer essa verificação? Olha só, a gente tem aqui no item A, menos 9 vezes mais 4. Nós temos uma multiplicação de sinais diferentes. Então, a gente já sabe que esse resultado vai ser negativo. E a gente já pode colocar o sinal aqui na frente. E aí, a gente resolve a multiplicação entre os valores. 9 vezes 4 é igual a 36. Então, o resultado de menos 9 vezes mais 4 é igual a menos 36. Aqui no item B, a gente tem a multiplicação de dois números negativos. Menos 14 vezes menos 7. Como a gente está multiplicando dois números com sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, vai ser mais. E aí a gente resolve a multiplicação do 14 por 7. Professor, eu não sei direto quanto é 14 por 7. Eu também não. Então, vamos resolver aqui essa multiplicação separada. 4 vezes 7, 28, vão 2. 1 vezes 7, 7, com mais 2, 9. Então, 14 vezes 7 dá 98. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, menos 14 vezes menos 7 é igual a mais 98. Item C, mais 7 vezes mais 9. Temos dois números positivos sendo multiplicados, sinais iguais. Então, o resultado também vai ser positivo. E aí, a gente precisa ver quanto é 7 vezes 19. Vamos fazer aqui embaixo, ó. 19 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 1, 7. Com mais 6, 13. Então, o resultado aqui é 133. Positivo, porque a gente já fez o jogo de sinal. E por último, aqui no item D, a gente tem sinais diferentes, um número positivo multiplicado por um número negativo, mais 18 vezes menos 6. Sinais diferentes, o resultado é negativo e a gente já pode colocar aqui esse sinal. E aí é só a gente resolver a multiplicação. 18 vezes 6.
ou 6 vezes 18. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. Então, o resultado dessa multiplicação é 108. Então, comprovando aqui que quando a gente tem sinais iguais, que é o caso aqui do item B e do item C, o resultado é positivo. E quando a gente tem sinais diferentes, um valor positivo multiplicado por um valor negativo, ou vice-versa, o resultado é negativo. E a gente tem agora as propriedades da multiplicação quando a gente está trabalhando com números inteiros. A primeira delas é a comutativa. Aqui no exemplo, a gente tem que mais 2 vezes menos 8 é igual a menos 8 vezes mais 2. Ou seja, independente da ordem que eu multiplicar, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu escrever mais 2 vezes menos 8 é o mesmo que eu escrever menos 8 vezes mais 2. E para a gente comprovar, vamos verificar esse resultado. Olha só, mais vezes menos, o resultado vai ser negativo. 2 vezes 8, 16. Então, isso aqui é igual a menos 16. Aqui do outro lado, menos vezes mais, vai dar negativo. 8 vezes 2, 16. Então, realmente, ó, não importa aqui a ordem, vai valer. Mais 2 vezes menos 8 é igual a menos 8 vezes mais 2. A outra propriedade é a associativa. A gente tem aqui 3 números sendo multiplicados. Mais 3 vezes menos 4 vezes mais 5. Como que a gente faz para a gente resolver? A gente pode resolver separando aqui o mais 3, que vai multiplicar o menos 4 vezes o mais 5. Ou então, a gente pode multiplicar primeiro aqui, ó, o mais 3 vezes o menos 4 e depois multiplicar pelo mais 5. E aí a gente consegue ver que a gente vai ter o mesmo resultado. Olha só. Se a gente repetir o mais 3 aqui vezes o resultado de menos 4 vezes 5, quanto é menos 4 vezes 5? Vai dar menos, porque são sinais diferentes. 4 vezes 5, 20. E aqui, se a gente resolver primeiro, mais 3 vezes menos 4, vai dar negativo. 3 vezes 4, 12, vezes mais 5. Se a gente multiplicar mais 3 vezes menos 20, o resultado vai ser negativo, e 3 vezes 20 é 60. E se a gente multiplicar menos com mais aqui, o resultado vai ser negativo, e 12 vezes 5 também é menos 60. Ou seja, nos dois casos, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, não tem problema se você resolver primeiro a multiplicação do menos 4 pelo 5 e depois pelo 3, ou se você quiser resolver primeiro o 3 com o menos 4 e depois multiplicar por 5. Vai valer a igualdade, vocês vão chegar no mesmo resultado. A nossa outra propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1 positivo. Quando você multiplica qualquer valor, seja ele positivo ou negativo, por mais 1, o resultado é o próprio valor que a gente multiplicou. Nesse caso aqui é o menos 4. Ó, menos 4 vezes mais 1 é igual a menos 4. O mais 1 aqui, ele é o nosso elemento neutro, porque não vai fazer diferença quando a gente multiplica ele por 1. E a nossa última propriedade é a distributiva. A distributiva é bem interessante. A gente tem aqui, ó, o menos 2, ele está multiplicando o que está dentro do parêntese. Então, ele está multiplicando tanto o mais 3
quanto o mais 4. E a gente vai realmente distribuir aqui o menos 2 multiplicando todos eles. Então, vai ficar assim, menos 2 vezes mais 3, o sinal que está aqui, que é mais, e agora, novamente, o menos 2 vezes o mais 4. Então, dessa forma, a gente aplica a propriedade distributiva. Aqui nós vamos ter menos 2 vezes mais 3 vai dar menos 6, mais menos 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. E aí, a gente fica com menos 6 mais menos 8, que é o mesmo que menos 6 menos 8, que é o mesmo que menos 14, ok? Então, a distributiva a gente vai usar bastante aqui, tanto quando a gente estiver fazendo multiplicação de números inteiros, quando a gente for envolver álgebra, tá certo? Então, vamos praticar aqui essa propriedade distributiva da multiplicação. Vamos ver nossos itens. Temos aí: aplique a propriedade distributiva e efetue as operações. No item A, nós temos menos 3 vezes 8 mais 4. O que a gente faz primeiro? O menos 3 vai multiplicar o 8. Então, nós vamos ter menos 3 vezes 8. Mais, agora, o menos 3 novamente vai multiplicar o mais 4, ou simplesmente 4. E aí, o que a gente vai ter? Vejam que agora a gente tem um número positivo e um negativo sendo multiplicados. Então, o resultado vai ser negativo. E 3 vezes 8 é 24. Mas, novamente aqui, nós estamos multiplicando um número negativo por um número positivo. Então, esse resultado ele vai ser negativo. 3 vezes 4, 12. E aí, como que vai ficar? Menos 24. Agora, a gente faz o jogo de sinal, né? Mais com menos. Vejam que aqui já não é mais multiplicação. A gente está somando com um número negativo. Mais com menos vai dar menos. Então, vamos ter menos 24, menos 12. E aqui, novamente, nós temos que aplicar a propriedade da adição e subtração. Sinais iguais, a gente vai manter o sinal que é negativo e vamos somar os módulos. 24 mais 12, que é 36. Então, o resultado dessa operação é menos 36. Vamos ver o item B. No item B, o mais 5, ele vai estar multiplicando o 10 e também vai estar multiplicando o 3. Então, nós vamos ter mais 5 vezes 10 mais 5 vezes 3. Como tudo é positivo, a gente nem precisa usar o parêntese, mas se você quiser, não tem problema. Mais 5 vezes 10 é o mesmo que 5 vezes 10, que é 50. Mais 5 vezes 3, que é 15. E aí, a gente só faz somar normalmente 50 mais 15, que é igual a 65. Então, quando a gente tem só números positivos, fica bem mais tranquilo da gente trabalhar. Vamos ver o item C. No item C, o menos 2 está multiplicando o 5. Então, ó, temos menos 2, que está multiplicando o 5, que é positivo, mais menos 2 de novo, vai multiplicar agora o 1, que também é positivo. Então, nós vamos ter aqui menos 2 vezes mais 5 vai dar negativo. 2 vezes 5, 10. Vou colocar aqui entre parênteses. Mais
Menos 2 vezes mais 1 vai dar negativo, vai dar menos 2. Então, novamente, a gente vai precisar fazer o jogo de sinal aqui. Então, vamos ter menos 10, mais com menos vai dar menos. Menos 10, menos 2. E, novamente, vamos aplicar a regra da adição e subtração. Sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. Menos, e somamos o 10 com o 2, que vai dar 12. Então, o resultado dessa expressão é menos 12. Vamos ver agora o item D. Aqui nós temos o menos 3, multiplicando o menos 2, menos o menos 3, multiplicando o mais 5. Por que que é mais 5 e não menos 5? Porque esse menos eu já trouxe ele para cá. Eu poderia fazer diferente também. Eu poderia fazer mais aqui. E aqui eu usaria o menos. Não faz diferença, não iria fazer diferença no resultado. Mas pelo menos um valor negativo eu tenho que ter. Então, resolvendo aqui, ó, menos vezes menos, positivo, né? 3 vezes 2, 6. Menos, agora, menos 3 vezes 5 é negativo, menos 15. E agora a gente ficou assim, ó. 6 menos com menos vai dar mais. 6 mais 15, que é igual a 21. Nesse caso, nós temos um resultado positivo. Precisa colocar o positivo aqui? Não, não precisa. Pode deixar só o 21. Então, agora a gente vai descobrir o valor de A nessa pirâmide que está aqui. Olha só, a gente vai efetuar a multiplicação entre os termos que estão abaixo. A gente tem que descobrir o valor de A, B, C, D, E e F. E embaixo dessa pirâmide nós temos os valores menos 2, mais 3, menos 1 e menos 4. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Vejam aqui a nossa pirâmide. Para resolver o item D, a gente vai multiplicar os valores que estão ali embaixo dele. Olha só, vamos multiplicar menos 2 por mais 3. Vai dar um resultado negativo. Vamos ver qual é esse resultado? Menos 6. Agora, para descobrir o valor de E, a gente vai multiplicar o menos 3 com, o mais 3 com o menos 1, que são os valores que estão ali embaixo da letra E. Vamos ver qual vai ser esse resultado? Menos 3. Olha só, dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora, para descobrir o valor de F, a gente vai multiplicar os valores que estão ali embaixo da letra F. Menos 1 vezes menos 4, sinais iguais. Então, qual vai ser o resultado de F? 4 positivo, olha só. Os sinais são iguais, o resultado é positivo. E a multiplicação de 1 por 4 é 4. Agora, a gente vai descobrir os valores de B e de C. Para descobrir o valor de B, a gente vai multiplicar o menos 6 pelo menos 3. Vamos ver quanto vai dar? Menos vezes menos vai dar mais. 6 vezes 3, 18. Agora, o valor de C vai ser a multiplicação de menos 3 por mais 4. Menos vezes mais vai dar negativo. E 3 vezes 4 vai dar 12. Então, já descobrimos o valor de B e o de C para a gente finalmente poder descobrir o valor de A. Para descobrir o valor de A, a gente vai multiplicar o mais 18 pelo menos 12. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E 18 vezes 12, vamos ver quanto que vai dar? 216. Então, finalmente, temos aí o valor de A, que é igual a menos 216. Então, aí a gente praticou bastante também a multiplicação entre números inteiros e lembrando de fazer o jogo de sinal. Sempre que temos sinais diferentes, a gente vai ter um resultado negativo. E quando a gente tiver sinais iguais, sejam dois valores positivos ou sejam dois valores negativos, o resultado dessa multiplicação sempre vai ser
positivo. Então, lembrem sempre disso. E agora vamos ver mais uma situação problema aqui para a gente praticar a multiplicação. Aqui nesse exemplo, você precisa calcular o produto dos números das 3 fichas. Só que a 4ª ficha está virada. Nós temos uma ficha que vale menos 33, outra ficha que vale menos 8 e uma ficha que vale menos 10. Ou seja, temos 3 valores negativos. E qual vai ser aqui o valor dessa 4ª ficha? Vamos ver o que é para a gente fazer. Qual será o resultado se nessa ficha houver, letra A, o número mais 1, letra B, o número menos 1, ou letra C, o número 0. Então, vamos voltar aqui nas fichas, vamos ver quais são os valores que a gente tem. Olha o que a gente precisa fazer. A gente precisa multiplicar. A gente precisa multiplicar o menos 33 pelo menos 8, depois pelo menos 10 e depois por um dos 3 valores que está lá nos nossos itens. Então, o que a gente já pode fazer de início? A gente já pode fazer aqui a multiplicação dos valores que a gente tem. A gente vai fazer menos 33 vezes menos 8 vezes menos 10. Vamos ver quanto que vai dar. Então, vou colocar aqui do lado, ó, menos 33 vezes menos 8 vezes menos 10. E a outra? A outra a gente multiplica depois em cada item. Então, quanto que dá menos 33 vezes menos 8? Não sei, professora, eu também não sei. Mas de uma coisa eu já sei. A gente está multiplicando aqui, ó, 2 valores negativos, sinais iguais. Então, esse resultado vai ser o quê? Vai ser positivo. Então, eu já vou colocar ele aqui dentro do parêntese. Já sei que ele vai ser positivo. Agora, só falta a gente ver quanto é 33 vezes 8. Vamos fazer aqui embaixo. 33 vezes 8. 8 vezes 3 é 24. Vão 2. 8 vezes 3, 24. Com mais 2, 26. Então, 33 vezes 8 vai dar 264. Então, tá aqui. Mais 264. Terminou aqui? Não, ainda falta a gente multiplicar pelo menos 10. Por isso que ainda está tudo entre parênteses. Agora, vamos apagar aqui. E agora a gente vai resolver. Quanto é mais 264 vezes 10? Perdão, vezes menos 10. Aqui a gente tem sinais diferentes. Nós vamos multiplicar 2 números com sinais diferentes. Então, o resultado vai ser negativo. E quanto é 264 vezes 10? Eu vou precisar resolver esse cálculo? Você pode resolver se quiser, mas a gente sabe que toda vez que a gente multiplica um valor por 10, é o mesmo que a gente acrescentar um zero aqui do lado dele. Então, nós temos que o resultado de menos 33 vezes menos 8 vezes menos 10 é igual a menos 2.640. Então, já temos o valor desses 3 valores multiplicados. E agora, a gente vai multiplicar pela 4ª ficha. Quando for mais 1, a gente vai pegar o resultado que a gente teve lá da multiplicação dos 3 números, que foi quanto mesmo? Menos 2.640. E multiplicar por quanto? Pelo valor que está aqui, mais 1. Vamos ver quanto vai dar. Sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. E 2.640 vezes 1 vai dar 2.640. Então, é o próprio valor, porque, lembrem lá da propriedade, a gente está multiplicando aqui pelo elemento neutro da multiplicação.
Então, não fez diferença eu multiplicar o menos 2.640 por 1. Deu o próprio menos 2.640. Agora, vamos para o item B. No item B, a gente vai multiplicar o menos 2.640 por menos 1. Então, vamos lá. Menos 2.640 vezes menos 1. O que é que nós temos agora? Sinais iguais. Então, o resultado vai ser positivo. 2.640 vezes 1 dá 2.640. Então, olha só, o que acontece quando a gente multiplica um valor por menos 1? Ele basicamente só muda o sinal. Se ele era negativo, ele fica positivo. Se ele fosse positivo, ele ficaria negativo, porque qual foi o fator que influenciou? O menos 1. E por último, no item C, o que acontece se a gente multiplicar esse resultado por 0? Então, agora a gente vai pegar o valor que a gente calculou de menos 2.640 e multiplicar por 0. Preciso fazer jogo de sinais? Não, porque a gente sabe que qualquer valor que a gente multiplica por 0, o resultado sempre vai dar 0. Então, o que é que esse exemplo está enfatizando aqui para a gente? Que toda vez que a gente multiplicar um valor por 1, esse valor ele não vai se alterar, ele continua sendo o menos 2.640, e se ele fosse qualquer outro número, ele ia continuar sendo o mesmo quando a gente multiplicasse ele por menos 1. Quando a gente multiplica por mais 1, né? Ele continua sendo o mesmo. Quando a gente multiplica o número por menos 1, o que acontece? O sinal do valor que a gente multiplicou muda. O que era negativo passa a ser positivo. E se fosse positivo, ele ficaria negativo. Por exemplo, se a gente pegasse um valor positivo, o mais 28. Se a gente pega o mais 28 e multiplica ele por menos 1, olha o que acontece. É uma multiplicação de sinais diferentes, então o resultado é negativo. E 28 vezes 1 é 28. O que aconteceu com o mais 28? Ele mudou de sinal. Então, ele muda de sinal quando a gente multiplica por menos 1. E quando a gente multiplica qualquer valor por 0, seja ele positivo, negativo, decimal, o resultado sempre vai dar 0. Uma das multiplicações mais fáceis, né? Qualquer valor que a gente multiplicar por 0, por maior que seja esse valor, o resultado sempre vai dar 0. Então, essa foi a nossa aula sobre multiplicação de números inteiros.